Vamos a Juízes capítulo 13, versículos 22 e 23. Eu não vou ler agora, vou explicar um pouquinho o pano de fundo. Juízes 13, 22 e 23. É uma história sobre os pais do famoso Sansão. A gente conhece muito o Sansão, o do cabelo grande, que cortou e depois ele perdeu a força. Mas aqui é uma história antes do nascimento dele. A mãe dele era estéril, o anjo do Senhor aparece à mãe dele e diz que ela ia ter um filho, ia ser nazireu, não ia nunca cortar os cabelos, e tem algumas orientações, e tinha orientações para ela própria, e o anjo desapareceu. Ela falou para o marido: olha, aconteceu isto. O marido orou a Deus para que esse homem voltasse de novo. Ele não sabia que era o próprio Senhor. Provavelmente o Senhor Jesus Cristo aparecendo numa manifestação pré-encarnação. Aí o anjo volta, aí aparece para a mulher a segunda vez. Aí ela corre e chama o marido, aí o marido vem correndo, aí conversa com o anjo e faz algumas perguntas, e pergunta o nome do anjo. Ele disse: por que você pergunta sobre meu nome? Meu nome é Maravilhoso, que é o nome que indica divindade, é como se fosse o próprio Deus falando, e um dos nomes de Jesus Cristo é Maravilhoso, conforme Isaías. Mas aí ele disse: eu vou preparar uma comida para você. Ele disse: não, eu não vou comer nada teu, mas se tu quiser fazer um holocausto, tu vai fazer ao Senhor. Já uma dica fortíssima, que era o próprio Senhor que estava falando. Então, de fato, ele sacrificou o animal, e no fogo que queimava o animal, o anjo do Senhor subiu e desapareceu. Depois disto, aconteceu o que eu vou ler, então. Juízes 13, 22 e 23. Disse Manoá, o homem, à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Eles haviam entendido finalmente que era o próprio Deus que estava ali. Mas é fantástica a resposta dela. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois ela teve um filho, como Deus havia prometido e tal. Minha experiência, não sei se é de todos vocês, certamente não, mas muitos devem ter algo parecido. Quando eu fiz o catecismo, na minha educação católica, nunca esqueço, era na casa da minha tia, e tinha um desenho de Deus. E era assim, umas nuvens, com um ancião envolto em umas vestes, e um ancião de barbas enormes, e com o rosto fechado. Não sei nem se já é imaginação minha, ou se tinha alguns raios saindo das nuvens lá onde ele estava, capaz de ter, mas era apavorante a ideia de Deus. A gente cresce, e essa ideia que fica no coração da criança desaparece um pouco, mas ainda fica algo da noção de um Deus rigoroso, raivoso contra o pecado, e assusta um pouco. Aí nós nos convertemos e vemos pelas Escrituras que temos um Deus Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos deu o Filho dele. A gente se converte a Cristo, entende que se tornou filho deste Deus, que agora é nosso Pai Celeste e tudo. Mas ainda fica algo, muitas vezes, na cabeça do crente. Não sei se uma mistura do que aprendeu desde criança e do que imaginou Deus no período da sua incredulidade antes de Cristo, e mesmo já em contato com as Escrituras, o que o Velho Testamento fala muitas coisas sobre Deus, sobre a ira de Deus contra o pecado, muitas vezes mandando o povo judeu matar os pagãos, sem poupar ninguém,
e passagens duras e que assustam. Aí vem o autor de Hebreus, já no Novo Testamento, e diz que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então ainda tem alguns motivos de causar um certo temor, um certo medo. Eu queria usar a palavra mais medo do que temor. Mesmo. Temor é altamente saudável, ligado com reverência e tudo. O medo é que é uma coisa mais destrutiva e que não se deve ter medo de Deus, de jeito nenhum. Temor sim. Mas, aqui acolá o crente ainda se vê com este medo de Deus, um Deus que vai esmagá-lo e vai bater muito forte, vai destruí-lo por causa do pecado, que ele não tolera pecado, mesmo que a gente já seja perdoado e tal, e causa um certo receio. Muito mais, aí dá até pena dos irmãos que creem na pena da salvação. Aí é que maltrata mesmo, deve dar, eu não sei porque eu nunca criei em pena da salvação. Sempre entendi que uma vez crente, sempre crente. Mas há muitos irmãos nossos que creem piamente que se pecarem demais e tal, e enfraquecerem muito na fé, perde a salvação, volta ao estado original, debaixo da ira de Deus. Coitados, deve ser um sofrimento terrível. Mas mesmo aqueles que creem na segurança do salvo, ainda pode ocorrer períodos de medo, de quase pavor de Deus. Não é para ser assim, em hipótese alguma. Manoá pediu a Deus para que ele mandasse de novo o anjo que tinha mandado para a mulher dele a primeira vez, que ele mandasse de novo, que ele queria conversar com o anjo, talvez mais instruções sobre como fazer com o filho, que eram instruções um pouco complicadas, nazireu e tal. Não sei exatamente. Aliás, ele diz na oração, nós sabemos que apareça para dizer melhor como é que ele ia criar esse filho. Alguma coisa preocupou. O fato é que ele teve fé suficiente para orar a Deus, pedir para que o anjo voltasse. E não é que o anjo voltou do jeito que ele pediu, e conversou com ele ofereceu comida ao anjo, ele disse, não, mas o holocausto aceito. E ele fez o holocausto, o anjo de Deus, o próprio Deus, aceitou, tudo muito bonito. E ele volta no próprio fogo, ele volta para o céu, tudo muito bem. Aí parece que um tempo depois entra o medo na mente de Manoá, não sei se ele conversou com alguém, ou a fé dele enfraqueceu mesmo, não sei. Mas ele se apavora, mulher, nós vamos morrer. Nós vimos a Deus. Então ele ficou com medo indevido de Deus. Interessante isso, um medo impróprio. Esse medo estava deslocado, não era para ter tido esse medo. Temor é outra coisa, que eu já comentei, mas medo, inclusive aqui, de ser destruído. E havia uma ideia entre os judeus antigos, que quem via alguma aparência de Deus, ou até mesmo algum anjo, morria e tal. E a Bíblia ensina que quem vê Deus na sua plenitude não pode, morreria, porque Deus é grande demais na sua glória. Então, os que viram a Deus, não viram a Deus na sua glória plena. O próprio Jesus Cristo, que é Deus, e se fez aqui entre nós, homem, ele não veio na sua glória total, se não ia ter nem que conseguisse olhar para ele. Muito bem. O fato é que o pobre do Manoá aqui se apavora e entra em pânico. Mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos Deus, vamos morrer. Esta mulher entra com um bom senso e uma lógica, e eu gosto de lógica, é fantástico, mostrando uma fé muito forte, mas uma fé baseada aqui num argumento muito sólido. Ela usou 3 argumentos aqui, ou um argumento baseado em 3 coisas. Parece que calmamente, pelo jeito, ela nem piscou. Se o Senhor nos quiser matar, primeiro, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Segundo,
nem nos teria mostrado tudo isto. Terceiro, Manoá, nem nos teria revelado tais coisas. Ele fez tanta coisa conosco, inclusive aceitando o holocausto. Por que ele aceitou o holocausto? Por que ele apareceu a mim, sem a gente nem pedir, e disse que eu ia deixar de ser estéril e que ia ter um filho? Aí ele voltou. Você pediu para ele voltar, pediu a Deus para o anjo dele voltar, voltou de novo. Nós conversamos com ele, ele aceitou o holocausto, ele teria nos destruído na hora, no ato, mas ele aceitou. Tanto ele aceitou, que usou o próprio fogo do nosso holocausto para subir para o céu de volta. E a passagem diz que o anjo se ouve maravilhosamente com o holocausto, ninguém sabe nem o que quer dizer esse direito. Ele se agradou tremendamente. Então é evidente que Deus se agradou de tudo isto, o Manoá. E você com medo? Não teria sentido nenhum, não tem lógica. Outra coisa, tudo foi causado pelo anúncio de quê? De um filho. Ora, se eles morressem, cadê o filho? Que o anjo veio prometer espontaneamente à mulher e repetiu para o marido. Não tem sentido, meu marido, esse seu medo, para com ele. Esse é o tipo do medo sem sentido, você está perdendo tempo. Quando eu li isto, faz pouco tempo, que me chamou a atenção, que argumento fantástico, que o crente pode se utilizar exatamente como esta iluminada senhora aqui. Na hora de medo de Deus, medo da mão de Deus, quase um pavor, coisa assim, minutinho, ele é o meu pai, ele não vai me destruir, não. Se ele fosse me destruir, ele não teria aceito o holocausto do filho dele, numa cruz, por mim. Está resolvido. Ele já aceitou o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo foi para todo aquele que nele viesse a crer. E eu criei, e creio, e me arrependi, e pedi perdão dos meus pecados, e me entreguei a Cristo. E ele aceitou o sacrifício de Cristo. E ele me aceitou como filho. E ele mandou o Espírito Santo habitar em mim. É muita honra. E aqui está, nesse exato momento, o Espírito Santo habitando em mim, me revelando, ou melhor dizendo, me iluminando para entender as Escrituras, coisas que eu não entendia nada, hoje eu entendo, gosto, cresço com isso, me alegro, tenho tristeza no dia a dia da minha vida, mas mais do que essa tristeza, é uma alegria que eu não sei nem explicar. Então, Deus tem sido tão maravilhoso comigo, e tem sido tão gostoso eu com Ele, e agora eu estou nessa fase aqui, porque eu tenho pecado mais, ou eu tenho estado mais fraco de fato, mas por isso eu vou perder o meu lugar diante de Deus, a minha posição de filho diante de Deus, e Ele vai me jogar fora, ou vai me destruir. Não tem sentido. Agora, que eu devo ter temor ao meu Pai Celeste, no sentido de respeito, de reverência, de não querer pecar, de se entristecer quando pecar, sim, e que pode esperar, se Deus quiser assim, alguma disciplina da parte de Deus, pode, como o Pai nos disciplina, e essa disciplina pode ser até um tanto quanto rigorosa e pode causar um sofrimento grande, pode, mas não a ideia de destruir, uma ideia de nos fazer mal, porque o medo é a sensação de que alguém vai nos fazer mal. Isso é medo. Temor não tem nada a ver com isso. Então o pobre coitado aqui do Manoá, ele estava com medo, apavorado de morrer, porque Deus iria destruí-lo, o mesmo Deus que fez tanta coisa por ele até espontaneamente, e Deus nos salvou espontaneamente. Antes de nós nascermos, antes de haver mundo, Ele nos escolheu. Então tudo isso que Deus fez por nós, agora vai ser destruído. Eu vou ser destruído porque estou pecando diante dele. Estou de fato. Isso é coisa séria, sim. Não é para a gente brincar com isso, é óbvio. Mas não ao ponto de nos desesperarmos e de termos medo de Deus. Nunca, jamais devemos ter medo de Deus, pânico de Deus, pavor de Deus, ficar apavorados com Deus. Nunca. Mesmo que tenhamos entrado em pecado
e confessado a Ele e está numa situação de esperar algum tipo de disciplina, mas é um outro tipo de sentimento. Senhor, pode até ser que eu venha sofrer por uma disciplina, como um Pai maravilhoso que Tu és, mas Tu nunca vais me abandonar, mesmo na disciplina. Tu vais me dar amor, mesmo na disciplina, que aliás a disciplina é um ato de amor, e Tu vais me acariciar na hora certa. Eu vou voltar a ter uma comunhão gostosa contigo no momento certo. É só uma questão de paciência. Mas o Teu Espírito Santo que habita em mim me dá esta segurança, me dá esta tranquilidade. Tu aceitaste a morte de Cristo por mim, agradeço, aceito, e não vou ter medo de Ti, não. Não vou te afrontar, claro, mas pavor de Ti, nem Tu queres isto. Então fica esta lição, que eu achei espetacular para a minha vida, com relação ao bom senso desta mulher. Que esposa, hein? Que esse homem, pelo menos nesse contexto aqui, mostrou que tinha a tranquilidade dela, a fé e a serenidade, a lógica. Disse, não vamos ter medo dele de hipótese alguma. Ele fez muita coisa para nós, para não destruir nunca. Então, graças a Deus pela nossa segurança eterna. Aqueles que o Pai deu a Cristo, Cristo nunca vai lançar fora, ninguém vai arrancar da mão dele, estamos eternamente protegidos. Pode dizer, eu sou filho de Deus eternamente. Independente dos meus pecados, que eu não quero cometê-los, absolutamente. Sofro quando os cometo, que entristeça meu Pai, é o meu Salvador, é o Espírito Santo que habita em mim. Mas se eu vier a cometê-los, por mais que eu venha cometê-los, por mais que eu me afaste, por mais que eu enfraqueça, Ele nunca vai me abandonar. Ele é o meu Pai querido, meu Pai eterno que me escolheu antes do mundo. O mundo começar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação fantástica que nós temos aqui no livro de Juízes, por parte desta senhora, que se tornou mãe do grande Sansão. Obrigado por esta lição. Muitas vezes nós somos Manoá. Nossa fé enfraquece, nós ficamos meio apavorados contigo, isso não te honra, não. Certamente não te honra. Não serve para a tua glória esse medo, esse pânico de ti. Muito pelo contrário. Temor, sim. Respeito, sim. Reverência, sim. Vontade férrea de não te desagradar com o nosso pecado? Sim, claro que sim. Arrependimento diante de ti? Sim. Mas medo? Nunca. Nunca, nunca. Obrigado por tu seres o nosso Pai querido eternamente. E nós, filhos queridos teus, em Cristo. Porque foi através dele que nós fomos aceitos, é através dele que nós fomos feitos teus filhos. Muito obrigado por este consolo das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço e te agradeço. Amém.